A questão que eu havia deixado para prosseguir era o modelo. Se o Brasil se acomoda num modelo antigo, e se isso acontece, por quê? Razões financeiras, por acomodação ou falta de condições para um sistema moderno, eficiente, com gestão inteligente? Mário. Em primeiro lugar, a questão envolve sustentar um processo de transferência da geração de eletricidade cada vez mais para fontes renováveis, não é? Essa trajetória que o Brasil tem feito faz sentido. Agora, com que governança? O professor Zauber lançou a semente dessa questão agora há pouco, antes do intervalo. E eu devolvo para ele a indagação. Qual é a governança, a seu juízo, professor Zauber, que conseguiria aproveitar da forma mais eficaz os recursos que dificilmente serão superabundantes, como tudo o que significa aplicação de recursos na sociedade brasileira é limitado pelas condições do país? Mas a minha leitura é de que eu compartilho da ideia de que provavelmente nós tivemos uma experiência dolorosa e desastrosa ao aderir ao modelo liberal mercantil nos anos 90, achando que ele era a panaceia importada primeiro do Chile para a Inglaterra e de lá para cá, com a privatização, mercado competitivo e tal. Isso não funcionou, nos levou aos apagões sucessivos e nos levou ao racionamento, por falta de investimento e outras coisas. A promessa em 2002 era alterar isso radicalmente, voltar ao planejamento, fazer o modelo híbrido com participação privada, pública, mas com planejamento e contratação plena de longo prazo. Grande parte disso não foi cumprido, que nós mantivemos inclusive a parafernália de instituições que eu citei há pouco, que eram necessárias para o modelo anterior. Nós criamos um híbrido, onde há um mercado paralelo, livre, que se beneficia, que compra 25% da energia, maior parte do tempo a 20% do custo, o que está quebrando as estatais que geram energia. Por isso que o governo recentemente capitalizou as estatais do setor de Furnas, Chesf, com 11 bilhões de reais, perdoando dívidas. Nós também temos, Mário, no Brasil, a melhor dotação de recursos energéticos combinando. Ainda um potencial hidráulico remanescente enorme, a possibilidade da eólica entrando, o bagaço de cana. Tudo isso tem que ser coordenado, planejado. Por que não tem mais hidráulicas? E nós contratamos quase 14 mil megawatts de usinas a óleo e carvão importado, porque não fizemos o planejamento em 2003 e 2004 também. Porque não fizemos os inventários, não fizemos os estudos. Desculpas em interromper o senhor, é a segunda vez que o senhor, quando mostra inoperância na administração do nosso sistema elétrico, o senhor menciona 2003, 2004. E é exatamente o período em que esteve no Ministério das Minas e Energia a ministra Dilma Rousseff. E isso tem sido um trunfo alardeado pelo governo, como sendo a grande realização dela, inclusive um capital como pré-candidata que ela é à presidência da República na sua capacidade administrativa. O senhor fala 2002, 2003, 2004. Bom. O senhor vê mesmo aí uma ineficiência nessa administração e gestão? Eu não atribuo isso a pessoas, eu atribuo isso ao governo. Não, ao governo e a quem está no comando. Mas, de fato, tem um comando. Eu percebi claramente que as reformas do modelo anterior não foram suficientes. Foram mantidas devido a pressões e a tentativa de manter o jogo de interesses que estava colocado, inclusive de muitos investimentos anteriores, externos, que ampliou-se o mercado livre, como eu disse há pouco, as tarifas elétricas do setor residencial, dos pequenos consumidores, está entre as 7 maiores do mundo. Continuou explodindo. Ficou muito caro. Em parte por causa de um erro regulatório feito antes, mas que devia ter sido detectado e corrigido e não foi. Nós não usamos o melhor plano de expansão e contratamos usinas cujo custo vai aparecer a óleo
do ponto de vista ambiental, do ponto de vista financeiro, há todo um conjunto de problemas que vem sendo debatidos na CPI das tarifas elétricas em Brasília, mas que tem sido abafado até agora. Eu identifico sim sintomas de problemas. Eu acho que o apagão que aconteceu agora é apenas uma manifestação física dele, de problemas que estão aí. Eu acho que nós progredimos em algumas coisas, mas muitas ficaram aí e precisam ser resolvidas. Maradona, quando a gente ouve, por exemplo, o professor Sauer falando, nós progredimos em algumas coisas, mas muitas precisam ser resolvidas. Vocês, operadores, que são aqueles que põem a mão na massa exatamente nesse setor. Citou algumas a questão da contratação de pessoal, mas esses aspectos que foram aqui levantados, você subscreve, compartilha? Eu compartilho sim. Entendemos o seguinte, nós temos que de fato, e aí essa iniciativa teria que ser do governo, ter a humildade de dizer o seguinte: erramos, precisamos rever o modelo. E nesse ponto nós estamos dispostos a colaborar, o trabalhador e as entidades de classes que nós temos, CREA e outras. Tanto é que nós queremos aqui, até aproveitar e convidar o professor Edu Sauer, nós iremos criar um grupo de trabalho, né, técnico, viu, Mário? Técnico, não político, né, porque para nós temos que de fato no cerne do problema. A população está pagando um preço muito caro. Nós estamos tendo um problema. E o apagão está aí. Então, não adianta ficar inventando agora, não foi o raio, foi não sei o quê. Não. Tem um problema e nós entendemos que, tecnicamente, nós temos que fazer essa discussão. E nós estamos dispostos a colaborar no ponto de vista técnico. Então, criar um grupo de trabalho e apresentar uma proposta, de fato, para o setor elétrico do Brasil. E apresentarmos isso para o governo. E o governo é o que nós esperamos do governo. Que ele tenha humildade, né, mas dizer o seguinte: não, tá bom, nós erramos, vamos aqui sentar numa mesa redonda e tentarmos encontrar uma saída, porque continuar dizendo que foi a questão da uma descarga atmosférica, né, intempéries, que levou um país para o escuro, não faz sentido. A última questão, e nós estamos assim já no minuto derradeiro, é uma questão antiga, mas que reiteradamente ela está aí sendo retomada, é a da escolha dos gestores do sistema elétrico. Os critérios para a escolha. Por exemplo, nós temos o ministro Edson Lobão, que é uma indicação política de partido, do PMDB, indicação de José Sarney, um homem que de formação não tem nenhuma relação técnica por formação. Ele fez direito, foi jornalista e está lá no comando de um sistema tão complexo. Então a indagação é essa, é antiga essa discussão, mas existe clareza para entender? O critério tem que ser sim político ou necessariamente deve ser técnico para a escolha do gestor? Há uma certa ironia nessa história, porque o governo Fernando Henrique Cardoso acabou tendo um ministro muito simpático, José Jorge, que não cuidava de nada, porque não entendia muito disso, e dizia isto, e o comando era do chefe da Casa Civil, que também não era engenheiro nem nada. Ironicamente, nesse momento, de novo, o comando real do setor energético está na mão da Casa Civil e o ministro é alguém que é bastante simpático, também parece que não muito afeito à gestão direta dos assuntos. São parte da história isso daí. Agora, eu entendo que, de fato, se houvesse um sistema organizado com atribuição de responsabilidades claras, nos vários níveis de comando, descendo até o nível de quem bota a mão na massa, com grau de comando, controle, definição, tanto faz quem é o ministro. O ministro não é o salvador da pátria, ele é apenas o maestro de uma orquestra. Se a orquestra está desafinando, não tem quem resolva. Partilha desse ponto de vista? Completamente. A começar pelo fato de que o comando depende de se saber aonde é que a viagem vai terminar. E isso é que está faltando. O rumo estratégico está deficiente. Planejar não é só fazer contas e projetar verbas para investimento. Planejar é enxergar o caminho, o rumo, para onde o país quer ir nesse assunto de eletricidade. E produzir resultados, também de acordo, Maradona, para encerrar. Concordo com o professor Hildo, isso está correto, não importa. O processo ele tem que estar em harmonia. Hoje, nós não temos esse processo em harmonia. Não há harmonia entre a geração, a transmissão e a distribuição. E aí não é a questão do ministro. E entre as 8 de toda a entidades conjuntura, envolvidas. é fiscalização, é o planejamento da energia. Como eu falei no início, essa linha que caiu, professor, ela oscilou durante o dia inteiro.
Ela oscilou, então o raio demorou, né? Correto, Bom, ela vocês já estão deveria ter sido colocando alguma desativada. coisa aí que já dá o tema para um próximo programa. Correto, entendo. Terminou o nosso tempo. E eu